dia, pessoal. Bom dia. Quero aqui cumprimentar primeiro o nosso ex-governador, meu amigo Zé Wellington. Dizer, Zé Wellington, a alegria de estar aqui no seu estado. É um estado do Centro-Oeste que tem contribuído muito para com a economia do país. Cumprimentar o Rodrigo, parabenizar pela coragem, Rodrigo, de fazer alguns enfrentamentos, de chamar a responsabilidade. Cumprimentar de forma muito carinhosa a nossa ministra, a senadora Cátia Abreu. Dizer, Cátia, a alegria de estar do seu lado, porque poucas pessoas tiveram coragem. Talvez nós fomos as pessoas que lá no início defendemos logo o que nós entendíamos que era justo e que era importante para o país, defender principalmente a democracia. Quero cumprimentar aqui todos os deputados estaduais, federais, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Contem conosco nessa reta final e depois também de bolsa para que a gente possa continuar ajudando a produção nacional, sempre trabalhando com a verdade. Cumprimentar o Jales, enfim, cumprimentar todos vocês, cumprimentar meu amigo Marcelo, que foi diretor da Conab, quando fui secretário de Política Agrícola e também ministro, e fizemos lá, Cátia, na época do Marcelo, maior programa de garantia de preço mínimo da história do país. Nós reestruturamos todo o crédito agrícola. E nós sim podemos falar do governo PT. Nós podemos falar com orgulho do Partido dos Trabalhadores. Eu fui fundador da ProSoja, sou agricultor, sou produtor e fui uma das pessoas que ajudou na transformação da agricultura tropical do nosso país. Na década de 80, fui para um assentamento da reforma agrária no município de Lucas do Rio Verde e transformamos Lucas do Rio Verde num grande polo agroindustrial no governo PT. Eu me lembro em 2003, 2004, quando nós fundamos a ProSoja, naquela época a ProSoja tinha um compromisso com a produção. Nós criamos um movimento para renegociar todas as dívidas, Zé Wellington. A agricultura estava falida e quebrada. Nós nos organizamos enquanto setor e conseguimos sentar na mesa com o presidente Lula em 2006, 2007, Cátia, e renegociamos todas as nossas dívidas de investimento. Com taxa de juros à época de 13%, alongamos as dívidas e trouxemos, inclusive, bônus para que o produtor pudesse manter na atividade e pudesse manter a adimplência. Depois, em 2011, nós, com o presidente Lula, conseguimos fazer a medida provisória de reestruturação de todo o crédito agrícola, foram mais de 86 bilhões de reais. Eu confesso a vocês, eu nunca tinha votado no PT. Nunca tinha votado no PT. Mas conseguimos, lá em 2007, reestruturar o crédito, criar programas que trouxe e alavancou a agricultura no país inteiro, como o Moderfrota. Finame, que era 13,8% das taxas de juros, nós baixamos para 2,5% a 4% para financiar a agricultura. Se esses baixos campos de produção que estão aqui hoje, no Brasil, e avançou a nossa produção de 130, 140 milhões de toneladas para 250, se deve principalmente aos governos do PT, do qual nós não fazíamos parte. Depois, em 2013, eu fui chamado a ser secretário de Política Agrícola. Em 2014 fui ministro da Agricultura. E eu me lembro, Rodrigo, eu vim várias vezes aqui na FAEG, eu vim várias vezes aqui na Comigo, discutir programas importantes como o programa de armazenagem, que nós criamos, Cátia, em 2013, que foram 25 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal, equalizado pelo Tesouro Nacional, com 15 anos de prazo, com 3 anos de carência e com taxa de juros de 3% ao ano. Hoje, as taxas de juros estão 13,5% a 18%, criando de novo uma bolha de endividamento. Trouxemos em 2013 e 2014 garantia de preço mínimo para o milho e para o Centro-Oeste, garantia de preço mínimo para o arroz e para o trigo no sul do país, quando na época a política agrícola funcionava no nosso Brasil. Os produtores que com certeza teriam inviabilizado a segunda safra aqui no Centro-Oeste, se não tivesse a mão da Conab, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, mas principalmente a autorização da presidente Dilma, que nós trouxemos mais de 5 bilhões de reais,
recurso que foi para o bolso do nosso produtor, políticas articuladas com o setor. Aquela época tinha diálogo, aquela época o setor sentava na mesa e ajudava a resolver os problemas para que essa parte da economia que é tão importante pudesse avançar. Modern Frota foi criado em 2014, financiou todas essas máquinas que estão aí com taxa de juros de 3,5%, 4% ao ano, que trouxe a capacidade de investimento para o nosso produtor com taxas abaixo da linha da inflação, avançando para que o nosso produtor pudesse incorporar a tecnologia, avançar, aumentar a produtividade, ajudar a economia do país e principalmente ter o apoio do governo nos momentos que precisava. O custeio foi criado também no pré-custeio, na figura ainda lá em 2011, 2012, e aí quem é produtor sabe da importância. O custeio saía lá em outubro, novembro, nós conseguimos trazer a figura do pré-custeio para liberar já em fevereiro, março, abril, para que o nosso produtor pudesse se organizar e ir para o mercado internacional, travar sua produção, fazer um planejamento e avançar tão forte quanto nós avançamos. Isso tudo no governo do PT. Quem teve capacidade de trazer segurança jurídica foi também no governo passado. A biotecnologia foi aprovada no governo do presidente Lula. Ideologicamente contra o setor não foi o governo do PT. É esse governo que, em vez de pacificar, faz a intriga e a briga. Foi o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, que pegou o setor e trouxe uma imagem positiva e nos projetou no mercado internacional, com a China, com a Arábia Saudita, com o Irã, onde nós somos um grande player e um grande fornecedor. Esse governo que faz é briga ideológica, complicando a relação comercial que tanto nós precisamos no mercado internacional. E por isso, eu não vacilei em nenhum momento. Sabia que era uma eleição difícil, mas logo no início, tanto eu quanto o senador Carlos Fávaro assumimos a candidatura do presidente da República junto com o presidente Alckmin. Ainda em fevereiro, eu fiz uma reunião, fui chamado pela Gleice, fui chamado pelo Mercadante, nós fomos em São Paulo, eu, o Carlos Ernesto Agostinho e o Carlos Fávaro, e sentamos com o presidente e ajudamos a desenhar para que fortalecesse, Cátia, e tivesse o Alckmin como vice-presidente da República, que seria assim uma figura para ajudar a pacificar e trazer assim uma harmonia entre o setor e o governo que viria disputar a eleição através do presidente Lula. Por isso que estou aqui hoje. É muito tranquilo, porque o pior momento já passou. O pior momento já passou. Eu sei o que nós passamos. A intolerância instalada no país é algo fora do normal. A capacidade das pessoas de atacar porque você tem uma opinião contrária a elas é impressionante. E é exatamente isso que nós começamos a superar. Nós estamos na reta final agora e eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro, as pessoas precisam se preocupar sim em ganhar dinheiro. O agronegócio brasileiro precisa se preocupar porque é a principal locomotiva da economia do Brasil, mas essas pessoas precisam também reconhecer um pouco o que se faz através da política. Não é justo, eu falo aqui não é comigo, de tudo que o setor fez, eu falo da minha ProSoja, de tudo que o governo fez, e muitas vezes as pessoas são tão desrespeitosas. Estou falando isso como um desabafo, mas também para chamar a responsabilidade de cada um de nós, para que a gente defenda o que é justo e o que é certo. Não tem nada melhor no mundo você poder olhar para as pessoas e falar: Marcelo, eu fiz no passado, eu fiz o que era certo. Eu defendi o presidente Lula, a eleição do presidente Lula, do Alckmin, porque aquilo era justo. O próprio impeachment, Cátia, da Dilma, as pedaladas fiscais, que foi uma covardia que foi feita, elas vieram exatamente da equalização dos planos safra de 2013 e 2014.
E esse setor que foi tão beneficiado, que foi tanto ajudado, obviamente que ele é um setor importante, mas foi o que deu as costas no momento que a presidente Dilma mais precisava. Eu não me afastei. Na época ainda eu defendia a presidente Dilma e aos quatro cantos do país, quando eu podia falar, eu falava que aquilo era uma injustiça. Mas hoje a verdade está se restabelecendo. A verdade está se restabelecendo. E com certeza o presidente Lula, como falou para nós na primeira reunião que nós fizemos, eu, aos meus 76 anos, não venho para dividir ou para fazer revanche ou vingança. Vou ganhar a eleição, me ajudem, vamos ganhar a eleição, nós vamos pacificar o país, e esse setor que é tão importante para a economia do país, que gera tanto emprego, renda, vai fazer parte do governo. Nós vamos, logo depois da eleição, chamar todo o setor, dialogar e vamos resgatar importantes programas que precisam ser resgatados. E vocês vão nos ajudar. Então, nós todos aqui, o setor vai estar presente na esfera de governo para que a gente possa resgatar e fazer o diálogo realmente da pacificação, da geração de emprego e, principalmente, a capacidade de voltar a investir num setor que é tão importante e deixar a questão ideológica para o segundo plano e cuidar de forma pragmática do setor que é tão importante. Encerro minhas palavras de agradecimento e pedir a cada um de vocês que nessa reta final, eu vejo aqui tantas lideranças, que realmente a gente se manifeste, que vá para as redes sociais, a gente se interligue, se comunique, pega as informações minhas, passa para as redes sociais de vocês, as de vocês para mim, para as nossas, para que realmente a gente possa ir até o domingo e ampliar essa vantagem que está consolidada. A vantagem do presidente Lula está consolidada, nós vamos ganhar a eleição. O que nós podemos fazer, como o Centro-Oeste e a produção possa reconhecer o que foi feito, para que a gente possa ter moral também depois e cobrar os avanços que o setor tanto precisa. Encerro as minhas palavras de gratidão, agradecendo o convite, me colocando mais uma vez à disposição de todos vocês, e faça a política com a convicção de que cada um de nós tem que contribuir. Fazer enfrentamento quando precisa fazer. Quando a maré está andando leve é muito fácil, né? O problema é entrar quando precisa. E nessa reta final, o presidente da República, Lula, precisa de nós, a sociedade brasileira precisa de todos nós. Um grande abraço, fique com Deus. 13 mil.